começando mais este culto, essa ministração da Palavra de Deus, diretamente aqui do Ministério Igreja de Deus, Casa de Oração, em Paranavaí. Venho trazer a Palavra do Senhor que se encontra no livro de Tiago, no seu capítulo 4 e no seu versículo 13. A Palavra do Senhor que se encontra no livro de Tiago, no seu capítulo 4 e o versículo 13, estarei lendo aos ouvintes, irmãos. Graças a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui. Você que vem assistir pela rede social, que Deus abençoe grandemente a vossa vida e que Deus possa nos conduzir dentro da sua santa palavra. Livro de Tiago, no seu capítulo 4, verso 13. O título está escrito: A incerteza do amanhã. Versículo 13 está escrito: Eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vós gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Palavra do Senhor, meus irmãos, a qual nós acabamos de escutar através da leitura, vem falar a respeito da incerteza do amanhã. Vem a falar a respeito da brevidade humana, do ser humano, do homem e da mulher em cima desta terra, meus irmãos. O homem, ele sempre tem planejado muitos projetos, muitos sonhos para o dia seguinte, para o ano seguinte. O homem, ele planeja muitas coisas para a sua vida, daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, quem sabe, daqui a 50 anos. O homem e a mulher têm sempre feito planos e projetos. Quem sabe, eu vou trabalhar bastante agora, então eu vou comprar um sítio, comprar uma chácara, para a hora que eu estiver mais velho, estiver idoso, ali eu vou poder estar descansando. Ali também o ser humano, ele planeja conseguir a sua casa própria, e ali ele se empenha bastante para poder trabalhar, para que ele venha conseguir a sua moradia, venha ter ali o seu lar, o seu lugar aconchegante, para que também na velhice ele venha ter um recurso a qual ele venha estar resguardado ali naquele lugar de sua casa. Também nós vemos o ser humano planejando a todo tempo. Sempre o ser humano, ele quer estar melhorando de vida, e isso não é ruim. É bom que o ser humano ele esteja um pensamento de melhora para a sua vida. Só que olhamos para a situação da vida do homem e nós vemos o ser humano, ele cada vez mais buscando as coisas terrenas deste mundo, meus irmãos. Ali a pessoa agora, ele quem sabe está buscando a sua faculdade, querendo se formar na faculdade, se formar em alguma área de serviço. Outras pessoas buscando, quem sabe, o casamento, e ali ele vem a se noivar, vai se preparando para o casamento, ali o homem, ali a mulher, se preparando para formar a sua família, a qual é o segmento da vida do ser humano nesta terra, a qual Deus, ele deixou isso para o ser humano, que o homem venha se unir à sua mulher, a sua companheira, para ali ter a sua família, para poder formar a sua família e ter a sua vida ali junto com seus familiares. E aqui nós vemos também o ser humano a todo tempo querendo conseguir posses financeiros, meus irmãos, querendo ganhar dinheiro, querendo ter prosperidade, querendo alcançar lucro em alguma parte de área da sua vida, investindo aqui, investindo ali para poder ter uma vida, quem sabe, melhor, quem sabe ter uma boa aposentadoria um
sabedoria, quem sabe ter um resguardo para a sua velhice, e assim o ser humano ele vai caminhando. Só que porém, meus irmãos, quando nós olhamos para as Escrituras, meus irmãos, no capítulo 6 de Mateus, no seu versículo 33, Jesus ele disse: buscai primeiro ao reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando olhamos para a Escritura, meus irmãos, isso aqui que eu venho ensinar hoje é para aquele que venha aceitar a palavra, é para aquele que venha receber a palavra, porque até mesmo não é todos que vão receber a palavra da vida eterna, meus irmãos. A palavra das Escrituras não é todos que recebem, porque está escrito no livro de Mateus, capítulo 19, verso 11, está escrito assim: nem todos podem receber essa palavra, mas somente a quem é dado. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é apregoada, ela é ensinada, ela tem sido ministrada, mas infelizmente, meus irmãos, a sua grande maioria não querem nem mesmo ouvir a palavra, não tem tempo, estão ocupados demais, estão atarefados demais para poder ouvirem a palavra. Tão pouco querem, a sua grande maioria do ser humano sobre a terra, servir a Deus, servir ao Criador. Eles não se preocupam em servir a Deus, reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida. E a brevidade da vida do ser humano, meus irmãos, é relatada dentro das Escrituras. E também nós vemos, a dia, nós vemos que a vida do homem, ela passa muito rápida aqui em cima dessa terra. Quantas e quantas pessoas, meus irmãos, que já foram embora, já desceram a sepultura e não estão mais conosco. Quantos conhecidos, quantos amigos, quantos familiares, quantas pessoas, meus irmãos, já foram embora desta terra, e quantos deles não sabemos se no último instante, no último segundo de vida, meu irmão, ele entregou a vida a Jesus, pediu perdão pelos seus pecados, reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador. Isso não cabe a mim nem a você, meu irmão, fazer esse julgamento, porque a palavra do Senhor, meus irmãos, quando olhamos, nos deparamos para a palavra, Jesus ele diz que enquanto a vida é esperança, lembramos daquele homem que estava crucificado ao lado de Jesus, de um lado um malfeitor, do outro lado outro malfeitor, e ao meio Jesus sendo condenado pelos nossos pecados, meus irmãos. Um ali veio a blasfemar de Jesus, mas o outro ele se humilha, ele reconhece Jesus como Rei, como Senhor, e Jesus disse que ele estaria no paraíso, em seu reino celestial. Ou seja, meus irmãos, muitas pessoas, quem sabe na sua última hora de vida, seu último instante, segundo, quem sabe ele venha a entregar sua vida a Jesus. Só que nem sempre a pessoa tem tempo, meus irmãos, e tem oportunidade. Nem sempre a pessoa tem esta oportunidade de fazer esse conserto no último instante da sua vida. Pode ser que não dê tempo, meu irmão. Pode ser que essa pessoa não tenha este momento. Muitas pessoas têm morrido em acidentes, que ali quem sabe não dá tempo nem mesmo de pensar. Quantas e quantas situações de pessoas estão perdendo a vida, e quem sabe não há um segundo para poder ali fazer uma oração, para levar o pensamento de Deus e pedir perdão por tudo aquilo que fez aqui em cima dessa terra. Só que aqui a Bíblia, meus irmãos, a palavra do Senhor vem falar a respeito da incerteza do amanhã. O ser humano, é normal para ele fazer muitos planos, que o ano que vem ele vai mudar, que o próximo ano ele vai se consertar, que o próximo ano ele vai, quem sabe, começar a buscar a Deus, ou vai fazer um concerto. Quantas e quantas pessoas, meus irmãos, que estão afastadas do caminho do Senhor, que no passado ele servia a Deus com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu amor, e ali ele tinha uma vida nos caminhos do Senhor, obedecendo os mandamentos de Deus, meus irmãos. Mas infelizmente, quem sabe ele foi machucado,
foi magoado, foi desprezado, foi humilhado. Quem sabe, meu irmão, ele voltou para o vício. Quem sabe ele voltou para a idolatria, para o adultério. Quem sabe voltou para a prática do pecado. E nós não estamos aqui, meus irmãos, para fazer julgamentos sobre a vida de ninguém. Eu não estou aqui, meu irmão, para fazer julgamentos sobre a vida de ninguém. Ninguém tem esse direito, meu irmão, de fazer julgamentos sobre a vida do próximo. Jesus disse: antes de querer tirar o cisco do olho do seu irmão, tira uma trave que está no seu olho. Nós somos cheios de pecado, meus irmãos. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Não há uma pessoa que não peque. Está escrito: não há ninguém que faça o bem e que nunca peque. Não há nenhum. Foi olhado para a terra e não foi visto ninguém que fizesse o bem e que nunca pecasse. Só que o ser humano, é normal para ele fazer proclamação para a sua vida. E aqui a palavra que nós lemos no livro de Tiago, capítulo 4, verso 13, está escrito, irmãos, que não devemos dizer que iremos e que estaremos em algum lugar. Não devemos dizer isso. Porque semana que vem eu vou, e afirmar ainda. Não, pode dizer que está certo, eu irei lá, ou afirmar, daqui 10 anos eu estarei aí, e eu vou para tal lugar, eu vou fazer isso, eu vou montar isso, vou montar uma empresa, e ali eu vou trabalhar, ali eu vou contratar, ali eu vou ganhar dinheiro. A palavra está escrito que não deve fazer isso, porque toda pessoa que fizer isso, meus irmãos, abrir a sua boca e dizer com essa certeza, querendo dizer como se ele soubesse o dia da sua vida, e dizendo e confirmando que estará em algum lugar. E não é capaz, meus irmãos, de um homem dar certeza se ele estará daqui a 1 minuto aqui nessa terra, daqui a 1 hora, daqui a 1 dia, 1 semana, 1 mês, 1 ano, 1 década. Não tem como, meus irmãos, o ser humano, ele afirmar que estará aqui, porque está escrito no livro de Provérbios, meus irmãos, que a vida do homem, o amanhã não pertence ao homem. O ontem já passou, meus irmãos. Tudo que passou já ficou no passado, no esquecimento, não tem como voltar atrás. E o dia de amanhã, meus irmãos, ele não pertence a nós. Quem sabe hoje possa ser a última vez que eu esteja aqui ministrando esta palavra. Quem sabe seja a última vez que você possa estar vivo aqui nessa terra dos viventes, meus irmãos. Nós não sabemos a qual momento Deus ele vai chamar a mim, ele vai chamar a você, mas a certeza que nós temos, meus irmãos, é que o homem, o ser humano nesta terra, um dia ele vai morrer, um dia ele vai descer à sepultura, meus irmãos. E o que será da alma deste homem, desta mulher que descer à sepultura? Se ele não anda, a sua vida, se não está entregue a Deus, se ele não reconheceu Jesus como Salvador, se ele não vive os mandamentos de Jesus, se esforçando para obedecer, se humilhando na presença de Deus, meus irmãos, o que será da alma deste homem e o que será da alma desta mulher, meus irmãos? O que será da minha vida, da sua vida, se eu não estiver de acordo com o mandamento de Jesus? Sabemos que é difícil, meus irmãos, não é fácil. Não estou aqui pregando para super-homens, super-mulheres, não estou pregando aqui para santos, mas estou pregando aqui para pecadores. Jesus ele disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu não vim para o justo. Jesus disse, ele veio para o pecador, meu irmão. Então o Evangelho, meu irmão, ele é para mim, ele é para você. O Evangelho é para o assassino, é para o ladrão, é para a prostituta, é para o estuprador, é para todos os irmãos em cima desta terra que estão andando fora do caminho que conduz à vida eterna. Pregar, meus irmãos, dentro de um salão como este, conhecido como igreja, é muito fácil. Pregar para quem já é crente é muito fácil, meu irmão. Mas pregar para aqueles que estão à beira do caminho, aqueles que estão escravizados nos vícios, aqueles que estão escravizados nas religiões falsas, nas religiões pagãs, aqueles, meus irmãos, que estão
vivendo uma vida atribulada no pecado, é para esses o foco do Evangelho, meus irmãos. Sim, devemos estar reunidos dentro de um lugar como esse, chamado de igreja, para junto congregarmos com os nossos irmãos. Só que o foco é pregar para aquele que está caído, meu irmão. Jesus ele diz em Mateus capítulo 15 a respeito da ovelha perdida, que o pastor deixa a 99 e vai em busca da ovelha que está caída, que está perdida, e ele encontra ela, ele cuida dela, cuida das suas feridas, a põe em seus ombros, te dá água, te dá comida, sacia a fome e a sede e leva ela de volta para o aprisco. Irmãos, quantas e quantas vidas nós vemos, meus irmãos, que congregava em algum lugar, meus irmãos, e por algum motivo é humano, é ser humano, é pecador, ele acabou praticando o pecado, acabou voltando para a vida errada, e ninguém vai atrás dele, nenhum irmão vai atrás dele, nenhum líder que funciona como pastor, nenhum presbítero. Muitas vezes ninguém vai à procura desta alma, meu irmão, que está caída. Esse é o que teria que ser buscado, meu irmão, porque ele perdeu a força, ele desviou do caminho da verdade, e ele não encontra força. Ah, irmão, mas ele vai ser relutante, ele não vai aceitar. Faça a sua parte, irmão, uma vez, duas vezes, 3, 4, 10, centenas de vezes. Não desista. Não desista do seu irmão, porque ele pode estar ansioso esperando a sua visita, para você ir lá, dar um apoio para ele, chorar junto com ele. Jesus disse: se alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram, gemei com os que gemem, pranteai com os que pranteiam. Irmãos, estar junto de um irmão na hora da alegria, na hora da comunhão é muito fácil, mas tem ministério, meus irmãos, infelizmente no mundo, que quando o irmão ele comete ali um pecado, que eles ficam sabendo, ele é afastado, ele é até mesmo expulso daquele lugar, meus irmãos. Será que Jesus fazia isso? Lançava fora as almas dos oprimidos? Será que Jesus lançava fora os ladrões, os assassinos, as prostitutas? Não, Jesus ele ia em busca deles. Jesus pregava a palavra da salvação. Jesus ele perdoava e ele dizia: vai e não peques mais. Mas Jesus não expulsava, Jesus não afastava ele da comunhão. Só que infelizmente o homem faz isso, meus irmãos. E quando nos deparamos aqui para a palavra de Deus, está escrito que a vida do homem é como um vapor, meus irmãos, que se esvaece, como uma névoa, como uma neblina. Quando o sol sai, logo ela se dissipa, desaparece. Está escrito na palavra do Senhor, meus irmãos, que a vida do homem, ela é como a flor da erva, que hoje está bonita, hoje está viçosa, e logo amanhã ela murcha, ela cai, ela seca e logo desaparece. Também está escrito, meus irmãos, no livro de Salmos, capítulo 90, versículo 10, está escrito que a vida do homem, do ser humano, consiste em 70 anos. Alguns chegam a 80, 90, mas o melhor disso é cansaço e enfado. E quando de repente então voamos. Está escrito, meus irmãos, dentro da palavra do Senhor, que quando o ser humano ele desce à sepultura, o seu corpo ele volta à terra. Do pó veio, do pó voltará. Mas o Espírito que está dentro de nós volta para Deus. E a nossa alma, nós temos uma alma, ela volta para o Senhor. Todo aquele que serve a Cristo, todo aquele que entregou sua vida a Deus, meus irmãos, a sua alma, ela vai para Deus. Está escrito em Apocalipse capítulo 6, verso 9, que a alma dos santos, dos justos, elas vão e ficam embaixo do altar de Deus, esperando o dia da ressurreição. Ou seja, elas vão para debaixo do trono de Deus, debaixo do trono do Todo-Poderoso, e está ali aguardando o dia da ressurreição.
Mas infelizmente, irmãos, a alma daquele que viveu na prática do pecado, no adultério, na fornicação, nos vícios, na idolatria, todo aquele que praticou o mal nessa terra e não se arrependeu, meus irmãos, está escrito no livro de 1 Pedro, capítulo 3, verso 19, que a alma dos injustos, elas ficam aprisionadas em prisões, aguardando o dia da ressurreição, meus irmãos, para poder receber o juízo, para poder receber a sua recompensa das suas obras. Se as obras foi boa, recebe o galardão; se foram má, recebe a condenação eterna. Está escrito, meus irmãos, em Mateus capítulo 25, verso 31, está escrito que naquele dia todos comparecerão ao grande tribunal de Cristo, diante do trono do Senhor, diante do trono da majestade do Todo-Poderoso. Ali todos vão comparecer, os grandes, os pequenos, os reis, os presidentes, os governadores do mundo, todos, os ricos, os pobres, não importa quem seja, vai comparecer diante ali do trono de Deus para ser julgado. E vão se abrir os livros das obras, e vai se abrir o livro da vida, e todo aquele, meu irmão, que não tiver o seu nome escrito no livro da vida, ele será lançado ali no lago de fogo, que é a segunda morte, sofrimento eterno, que nunca se acabará. Está escrito que Jesus ele vai separar, assim como o pastor separa os bodes das ovelhas. As ovelhas receberão a vida eterna, mas ali os bodes receberão a condenação eterna. As ovelhas para a direita, mas os bodes serão lançados para a esquerda. Então é normal, meus irmãos, fazemos muitos planos, mas se o homem afirmar dentro do seu coração, pensar que ele é alguma coisa e fazer esse tipo de afirmação, aqui está escrito que isso não provém de Deus, provém do maligno. Porque o homem, meu irmão, a mulher, o ser humano nesta terra, ele tem que aprender a linguagem bíblica, a linguagem a qual Deus requer que nós aprendamos. Aqui está escrito que devemos dizer: se Deus quiser, e se estivermos vivos, iremos, estaremos, e então faremos. Sempre alguém fala: ah, fulano, o mês que vem você vem trabalhar para mim, o mês que vem você vem aqui, o mês que vem irei lá. Aí sempre eu tenho dito: se Deus permitir, eu irei. Mas a pessoa fala assim: não, claro que Deus vai permitir, é claro que Ele quer. Não, meus irmãos, nós não sabemos se Deus vai permitir, nós não sabemos se Deus quer dessa maneira. Então sempre, não queremos ser melhor ou maior do que ninguém, mas eu quero seguir a palavra. Sempre alguém me diz: fulano, você vem trabalhar aqui o mês que vem. E eu digo: se Deus permitir, e se eu estiver vivo, então virei. Mas se não, aí seja feita a vontade de Deus. E para terminar, meus irmãos, o último versículo que li, Tiago capítulo 4, verso 17, está escrito: aquele que sabe fazer o bem, não faz, ele comete pecado. Eu gostaria de falar com você, você que é próspero em cima dessa terra, você que tem riqueza acumulada, você que é próspero, que nada lhe falta, e você que tem muita condição, que Deus permitiu você crescer em cima dessa terra. Porque sempre, irmãos, alguém pergunta para mim: ah, mas isso aqui é seu? Eu falo: não, é emprestado de Deus. Temos que aprender a falar o que é a verdade, meus irmãos. Ah, este carro é seu? Não, ele é emprestado, eu estou apenas cuidando. Esta casa é sua? Não, ela é de Deus. Porque todas as coisas provêm de Deus, irmãos. Toda matéria-prima, toda a criação provém de Deus. Então devemos corrigir a nossa linguagem. Então ali agora, meus irmãos, a pessoa está dizendo que ele pode estar naquele lugar, mas ele não sabe o dia de amanhã. Quem sabe amanhã eu e você não esteja mais vivo. Então vamos fazer o bem, meus irmãos. Está escrito, como eu disse: aquele que sabe fazer o bem não faz, ele peca. E como eu disse, você que é muito rico em cima desta terra, e também aquele que não é rico,
mas principalmente para você que tem muita posse. Ajude o seu semelhante. Se você não tem ajudado, ajude. Estenda a mão. Tem pessoa que ele pode dar uma casa para uma pessoa que está sem casa, uma casa durante um mês. Tem pessoa tão rica neste mundo, meus irmãos, que todo mês ele teria condição de dar uma casa para uma família que, vamos dizer assim, que não tem condição. Tem pessoa, meus irmãos, que teria condição de dar 100 cestas básicas no mês, ou 1.000, ou 10.000, mas ele não faz. Ele fica guardando, acumulando, cada dia querendo mais, e quando de repente então ele é chamado para ir embora dessa terra, e eu venho te lembrar, e quando o homem e a mulher descem a sepultura, meu irmão, não tem como levar a riqueza, nem a mansão, nem os carros de luxo, nem o título, nem o diploma, não tem como você levar nada, até mesmo eu e você vai ter que ser levado, conduzido até o túmulo. Então vamos pensar nisso. Eu não estou aqui pedindo dinheiro para você, não, porque o Evangelho de Jesus Cristo tem que ser pregado de graça. Jesus disse: de graça recebestes, de graça dai. Assim como o apóstolo Paulo, meus irmãos, está escrito em Atos capítulo 20, verso 33, Paulo ele disse assim: com minhas mãos eu trabalhava, fazia tenda para sustentar a ele e aos que com ele estavam. Então assim também, meus irmãos, eu trabalho todos os dias para poder não ser pesado a ninguém. Não cobro para poder pregar o Evangelho. O Evangelho tem que ser pregado de graça. Uma certa vez alguém quis me assalariar para eu ficar à frente do ministério, meus irmãos, mas eu não aceitei. Eu falei: eu não aceito receber salário. Tendo em vista, meus irmãos, que no livro de Timóteo, se eu não me engano, capítulo 5, está escrito que o obreiro é digno do seu salário, mas um salário de ajuda de custo para viver. Não é salário astronômico para ficar milionário, para comprar uma casa de luxo, carro de luxo. Porque o Evangelho, meus irmãos, não é comércio. O Evangelho não é mercadoria, não é para ninguém se enriquecer em cima do Evangelho, em cima da palavra. Não é para ninguém enriquecer em cima dos louvores. Não, o Evangelho tem que ser de graça. Todo aquele, meu irmão, que cobra para poder pregar a palavra do Senhor, ele não está de acordo com as Escrituras. Não devemos cobrar. Mas se o irmão vai pregar fora, precisa de uma ajuda de custo, isso é necessário para que ele venha abastecer o veículo, venha se alimentar, para todas as coisas que necessita. Mas estipular um valor, meus irmãos, para poder pregar, cobrar para cantar 1 hora, 2 horas dentro de uma igreja, meus irmãos, isso não provém do Evangelho de Cristo. Jesus nunca cobrou. Jesus nunca mandou ninguém cobrar para fazer isso. Jesus também nunca mandou ninguém pegar um envelope, meus irmãos, colocar dinheiro dentro para poder, quem sabe, receber uma cura, um milagre, uma libertação. Isso é blasfêmia contra Deus. Jesus nunca mandou ninguém fazer uma campanha, meus irmãos, de 7 dias, 21 dias, 9 semanas. Os apóstolos nunca ensinaram isso. Isso foi inventado pela religião humana, meus irmãos. Isso não tem base na Escritura. Enquanto isso, meus irmãos, estão indo além, estão fazendo cartazes e colando em frente das igrejas escrito: quarta-feira do milagre, terça-feira do milagre, sexta-feira do milagre urgente, campanha de cura e milagre e prosperidade. Irmão, isso não provém da Escritura, porque se estão escrevendo isso, estão fazendo cartazes oferecendo a cura e o milagre, sem poderem fazer o milagre, meus irmãos, estão mercadejando os dons, estão prometendo cura e milagre, e as pessoas vêm precisando da cura e milagre, meus irmãos. Quem não precisa de receber uma cura, um milagre, e a pessoa vem e não recebe, porque Deus não deu esse aval, Deus não deu essa ordem. Nunca os apóstolos fizeram isso, nunca Jesus fez isso. Isso é inventado pelo homem, meu irmão. Se você quer ser curado, se você precisa receber algo de Deus, continue orando, continue buscando, e na hora que Deus quiser, Ele poderá fazer. Porque não adianta nada eu chamar o povo aqui para frente e dizer: eu vou orar e você vai ser curado. Não vai.
porque eu não tenho esse poder. Eu não posso tornar nenhum cabelo branco para preto, nem preto para branco, como está na Escritura. Eu não posso fazer esse tipo de promessa, meus irmãos, é antibíblico. Não siga esse tipo de ensinamento, meus irmãos, porque muitos estão fazendo esse tipo de ensinamento, propaganda de cura, milagre. Venha, hoje é o dia do seu milagre, o interesse do seu milagre é aqui, eles estão dizendo. Isso é blasfêmia contra Deus, porque até mesmo, meus irmãos, se isso acontecesse dentro de uma igreja, fosse feita a propaganda e os milagres acontecessem, porque é então que não vão nos hospitais curar os enfermos? Se você tem o dom da cura, por que não vai nos hospitais? Por que não sai nas ruas? Ah, irmão, mas tem que trazer dentro da igreja. Será que Deus está preso dentro das igrejas? Será que Deus está condicionado dentro das igrejas? Está escrito do nosso Deus que criou o céu e a terra, não habita no templo feito por mão de homem, casa feita por mão de homem. Isso aqui é apenas um salão, isso aqui não tem valor espiritual nenhum, meus irmãos, é apenas um prédio. A igreja são pessoas. O corpo de Cristo, que somos nós, que é a igreja, são pessoas. Jesus, quando ele vier, ele não vai levar prédio, não vai levar a arquitetura feita de mármore, de porcelanato, não. Tudo isso aí vai ficar para o fogo. Mas aqueles que forem santificados, obedecer os mandamentos, esses sim vão ser recolhidos a Cristo. Mas então não fica, meus irmãos, colocando valor espiritual de prédio, nem de microfone, nem disso aqui que é um púlpito, uma plataforma, que não é um altar. Hoje não tem altar. Altar era lá no tempo dos levitas, no sacerdócio, lá no tabernáculo e no templo que Salomão construiu. Hoje não tem altar. O prédio não é santo, isso aqui não é santo, as cadeiras não é santo. O que pode ser santificado somos nós. Então deixemos essa idolatria, façamos o bem ao nosso próximo. Jesus disse: aquele que der um copo d'água, um prato de comida, vestir aquele que está com frio e visitar o enfermo, e aquele que está aprisionado, está fazendo para Jesus. Porque alguém me disse: irmão, o dia que eu for rico eu vou ajudar as pessoas. Não precisa. Uma marmita, um prato de comida que você der para alguém, você já está fazendo para Jesus. Amém? Ficamos com essa palavra. Eu venho orar, Senhor meu Deus, eu venho clamar pela vida de quem está enfermo, ó Pai. Se és da tua vontade, meu Deus, curar esta pessoa, Senhor, longe ou perto, onde estiver, seja feita a tua vontade de curar, de libertar, de restaurar, de tudo isso que convém pelo seu querer, meu Deus. Na libertação, eu te clamo pela libertação de pessoas que estão vivendo escravizadas, meu Deus, pela garra do inimigo, vivendo na prática do pecado, vivendo na idolatria, vivendo, Senhor, escravizado pelos vícios, que não tem força, não consegue sair, que o Senhor possa estar indo de encontro com Ele, conforme o seu querer e a tua hora e o teu momento, Senhor, seja feito o teu querer. Fiquem todos com Deus, fiquem todos na paz e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.